Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Pouco mais de 24 horas após a saída de Marcos Braz, o Remo já define quem será o profissional que vai comandar o futebol remista, especialmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar também sobre a arbitragem para o duelo da próxima quarta-feira contra o Vitória, na estreia da elite do futebol nacional. Comentar um pouco com vocês como é que está esse Vitória para enfrentar o Leão Azul e também sobre o nome de atacante caindo no bid e de contratação que está próxima de fechar aí com a equipe remista para a temporada de 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este vídeo é de 1.500, pessoal. 1.500 é a meta de likes para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Galera, esse vídeo que tem um apoio, o patrocínio da Ivoei, agência de viagens, para você que quer acompanhar os jogos do Clube do Remo fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo contra o Atlético Mineiro, Coritiba e contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, dia 19 de março. Os pacotes já estão disponíveis para o Fenômeno Azul, incluindo a hospedagem, para você ficar tranquilo também onde você quer ficar e conhecer os pontos turísticos das cidades por onde o Leão vai passar em 2026. Entre agora em contato com a Ivoei, parceira aqui do canal, e garanta o teu pacote de viagem para acompanhar o Clube do Remo fora de casa pela Série A do Brasileirão. Amigos, seguinte, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a questão envolvendo o nome do Rafael Monte, né, que teve o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e com isso ele poderá já estrear pelo Clube do Remo, caso, claro, tenha condições, e o técnico Juan Carlos Osório consiga utilizá-lo, né, seja fisicamente e até mesmo taticamente no jogo contra o Vitória. Nós vamos aguardar, claro, os relacionados para esse jogo da quarta-feira diante da equipe baiana, para saber se o Rafael Monte vai estar entre os relacionados. Quem ainda, pelo menos por enquanto, deve ficar de fora é o camisa 33, Diego Hernandes, e também o Nico Ferreira, porque até o momento não tem informação sobre o efeito suspensivo para esses dois jogadores. O Remo está tentando, né, receber esse efeito suspensivo para poder escalar tanto o Diego quanto o Nico Ferreira nesse jogo contra o Vitória fora de casa. Se não, eles seguirão aí com as suas suspensões. Aliás, pelo que a gente já foi apurar antes, né, inclusive na época que o Remo tentou já o efeito suspensivo para não ter, ou para ter, no caso, o torcedor contra o Mirassol, esse assunto de jogadores era sempre algo que preocupava, né? Ou seja, bem difícil os dois estarem à disposição nesse início de Série A não ser realmente que o Remo consiga uma defesa muito bem elaborada pelo seu jurídico para que o STJD consiga derrubar, né, ou dê essa liminar aí para que os atletas possam atuar diante do Vitória, depois Mirassol e assim vai. Então, nesse momento, tem essa preocupação. A Remo, que trabalhou mais uma vez hoje aí sob o comando do Juan Carlos Osório, na verdade teve a representação nesta segunda-feira, depois da folga de ontem, e o Remo também vai treinar amanhã aqui em Belém. O Remo viaja amanhã à tarde para a cidade de Salvador e vai enfrentar a equipe do Vitória na quarta-feira. Ainda vai para São Paulo, depois vai ter que ir para Salvador, uma logística um pouco complicada nesse duelo contra a equipe baiana, para esse primeiro jogo da primeira divisão. Então o Remo vai encerrar a preparação aqui em Belém e depois vai viajar para Salvador para encarar o Vitória lá no Barradão. Inclusive, falando em Vitória, pessoal, eles que perderam o clássico Bavi ontem, né, para o Bahia, a gente vai acompanhar agora um trecho do canal Canto Rubro Negro, o comentário do meu amigo Leonardo Santiago, onde ele fala sobre o Clube do Remo
nesse momento de antes da estreia do Leão Azul na primeira divisão, né? Ele fala aí sobre essa partida de quarta-feira e sobre o momento atual do Vitória, que, segundo o Leonardo Santiago, não conseguiu fazer boas contratações, principalmente para o ataque. Vamos acompanhar. O time ficou perdido, o Vitória sentiu o gol, o Bahia esteve muito mais próximo do segundo do que o Vitória de empatar o jogo. E principalmente, eu nem vou falar do Campeonato Baiano, mas é quarta-feira, o Vitória pega o Remo e infelizmente, Paulo, eu sempre falo, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Infelizmente, a gente falou aqui há 2 dias atrás, vocês estão subestimando o Remo. Não é fácil como vocês estão achando, não. Não é simples como vocês estão achando, não. Poderia ter ganhado hoje. É Série A, rapaziada. Não é assim. E agora, depois da merda acontecer, aí a galera vai ficar com receio do Remo. Mas a gente que é taxado de chato, constantemente falando que não dá pra começar o campeonato dessa forma, agora a galera vai falar, vocês estão torcendo contra. Claro que não, pô. A gente depende disso. Nossa vida é isso daqui. Mas a gente foi chato, foi incisivo e não mudou nada, Paulo. Volta aí o trecho, né, do Canto Rubro-Negro. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você seguir e se inscrever no canal dele, canal muito bom aí sobre o Vitória, muitos conteúdos sobre a equipe baiana. E ele fala, né, da preocupação com o Remo, não é porque o Remo veio da Série B que vai ser essa carne assada para o Vitória, e ele está preocupado principalmente com o setor do ataque. Inclusive hoje, né, saiu uma informação aí de que o Marinho, que já passou pelo Vitória em 2016, inclusive, né, está retornando para a equipe baiana. Inclusive, foi uma informação que foi repercussão nacional e ele está chegando lá para tentar reforçar. Não deve atuar contra o Remo, o Marinho, mas é um reforço aí que o Vitória vai ter para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o ataque do Vitória é um setor bem preocupante. É claro que a gente aqui ainda está preocupado, né? O Remo está em formação, o Remo ainda precisa melhorar a sua equipe, a intensidade do seu time, a compactação da equipe, o setor defensivo precisa de muita atenção. Eu acho que o Osório vai ter ainda esse trabalho para corrigir esse setor defensivo, então com certeza vai ser um jogo, na minha opinião, de muito estudo, mas um jogo aberto, tá? Nesse duelo lá em Salvador, no estádio do Barradão. Inclusive, muitos remistas estão viajando lá para Salvador para acompanhar essa partida e teremos o bom público com certeza no Estádio Douro, inclusive no setor visitante, para Vitória e Clube do Remo, nesta quarta-feira, 7 da noite, claro, com a cobertura especial do Chaves Remista. Nessa partida, quem vai apitar é o polêmico Ramon Abate Abel, FIFA de Santa Catarina. Ele mesmo que se envolveu em várias polêmicas no ano passado, inclusive em jogo lá do Palmeiras contra o São Paulo. Ele deixou de marcar, na verdade, um pênalti claríssimo para o São Paulo. Não foi afastado pela CBF e é um árbitro aí muito controverso, em que a galera critica pra caramba, né? E a gente torce muito para que ele faça uma boa arbitragem, não apareça. Lembrando que nessa primeira rodada nós não teremos o impedimento semiautomático e teremos o VAR. Então eu espero que o VAR não interfira de maneira errada, que o seu Ramon Abate Abel não invente moda nesse jogo e que a gente venha depois da partida falar apenas do jogo, apenas da parte técnica, apenas do que aconteceu em campo e não de arbitragem, porque é uma preocupação muito grande do futebol nacional em 2026 também o nível da arbitragem brasileira. A gente sabe que precisa melhorar muito. Então, tomara que o seu Ramon Abate Abel não apareça e não atrapalhe o espetáculo. Amigos, algumas informações aí na imprensa, né? Inclusive, se eu não me engano, saiu no Globo, lá do Rio Grande do Sul, no Globo.com, ge.globo, né? É de que o Remo já teria fechado o contrato com o goleiro Ivan, lá do Internacional. Eu não consegui a tempo de gravar esse vídeo uma apuração a respeito disso, se realmente ele já está fechado. Mas acredito que se não está fechado, está muito próximo de fechar o contrato aí com o Ivan, que era terceiro goleiro, se eu não me engano, do Internacional. E vai aí reforçar o Leão Azul, né, para ajudar o Rangel, ajudar também o Igor Vinhas aí no arco remista. E tomara que aqui ele consiga, quando tiver a oportunidade, fazer boas partidas. Lembrando que não vem jogando nos últimos anos o Ivan, né? Acho que a grande passagem dele no futebol brasileiro foi na Ponte Preta, alguns 5, 6 anos atrás. Depois passou pelo Corinthians, não teve muita rodagem aí no futebol brasileiro. Enfim, é um goleiro que tem experiência, mas chega para brigar por posição ou para ser uma sombra para o Marcelo Rangel. Ele deve estar sendo confirmado aí nos próximos dias como novo goleiro do Leão Azul paraense.
Bom, galera, agora eu quero entrar no assunto do novo executivo de futebol do Clube do Remo. O Leão Azul, que fechou aí a contratação, segundo o jornalista Magno Fernandes, com o Luiz Wagner Vivian, tá? Executivo que tem passagem recente pela equipe do Grêmio e também já trabalhou como gerente de operações e de planejamento na CBF. Ele chega aí para ocupar a vaga deixada por Marcos Braz. Inclusive, essa informação está lá no DOL, né, o Diário Online, onde por lá eles trazem inclusive o currículo do Luiz Wagner Vivian. Né? É um executivo formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Ele é especialista também em gestão esportiva e em treinamento desportivo, além da experiência recente em grandes instituições do futebol brasileiro. O novo executivo chega em sua primeira experiência no norte do Brasil. Com larga experiência no Grêmio, entre 2010 e 2014, ele foi responsável pela logística do futebol profissional. Em 2013, assumiu a supervisão do departamento de futebol, função que exerceu até 2014. Após esse período, recebeu convite da CBF para integrar a estrutura da seleção brasileira, inicialmente na área da logística. Na CBF, na entidade máxima do futebol nacional, Vivian evoluiu profissionalmente, passando pelos cargos de supervisor até se tornar gerente, posição que ocupava antes da sua ida para o Grêmio e que reforçou sua atuação nos bastidores do futebol brasileiro. A diretoria azulina aposta na experiência e no conhecimento do no conhecimento técnico de Luiz Wagner Vivian para dar sequência ao planejamento do clube e manter a estabilidade do departamento de futebol neste momento decisivo da temporada. Inclusive lá no DOL, eles deixam lá uma matéria, uma entrevista da Band, com o novo executivo do Clube do Remo, na época ainda profissional do Grêmio. E assim, galera, eu me surpreendi com esse nome, tá? Inclusive, o único nome que tinha vazado aí de informação na imprensa era o nome do Juninho Paulista, mas por conta ainda da ligação dele com o Ituano, isso ficou bem difícil de acabar fechando, né? O Lelson Torres tinha trazido o nome aí do Juninho Paulista, e agora à noite o DOL soltou essa informação através do Magno Fernandes, do nome do Luiz Wagner Vivian, né? Eu vou precisar decorar um pouquinho, porque realmente eu não conhecia esse profissional. Mas mostra aqui o currículo dele com experiência principalmente no Grêmio e na CBF. Claro, futebol do Norte, uma outra realidade, precisa conhecer aqui como é que vai funcionar, mas o perfil que o Remo estava tentando, buscando no mercado, era um executivo com experiência na CBF e também uma experiência na primeira divisão. Então, esse profissional está fechado com o Remo deve fazer esse anúncio aí, nas próximas horas, para estar informando aí a sua torcida e data da chegada, como é que vai ser também, se ele já vai para Salvador para acompanhar a delegação, para se encontrar lá com o Cadu Furtado, que nesse momento é o profissional interino da pasta de executivo do Remo, que vai cuidar da logística da viagem lá para Salvador, e a gente vai acompanhar. É o nome que pegou todo mundo de surpresa em relação aí ao novo executivo de futebol do Clube do Remo. Como eu disse, pouco mais de 24 horas após a contratação, a saída do Marcos Braz, o Remo já contrata esse novo profissional. E claro que a gente vai torcer para que ele tenha autonomia, para que ele tenha poder dentro do departamento de futebol, para que ele fale a mesma língua da diretoria e não aconteça o que aconteceu ali com o Marcos Braz, que não conseguiu assinar contrato, que teve dificuldade ali para se entender com o Tonhão, que as pessoas falem a mesma língua e não seja uma torre de Babel o departamento de futebol, porque a gente sabe que esse ano é muito importante para o Remo. Esse ano a gente não pode errar. O Remo precisa permanecer na Série A para se consolidar como uma equipe profissional, uma equipe estruturada, principalmente. E eu torço muito para que o Luiz Wagner Vivian chegue também com esse pensamento de estruturar o Remo. É o que a gente tem a pensar nesse momento com essa troca no departamento de futebol do Clube do Remo. Luiz Wagner Vivian, novo executivo de futebol. E você, já conhecia o profissional? Eu particularmente não conhecia, mas talvez seja uma ignorância minha, de não pesquisar tanto assim os nomes de profissionais e de que vem lá do futebol gaúcho. Deixa aí o teu comentário. Não esquece também de hypar o conteúdo, de deixar o teu like, é fundamental o teu like para te bater esses 1.500, pessoal.
e também, claro, se inscrever no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!